E vamos começar, pessoal. Então, o nosso assunto é sobre a radiografia do tórax, né? Então, vocês votaram, escolheram esse tema lá no nosso grupo, né? E a gente vai falar sobre essa radiografia, que é uma das mais realizadas no mundo, né? E está aí na primeira linha de defesa do diagnóstico rápido, né? Então, geralmente, o paciente chega ali no pronto-socorro, tá com dor no peito, né? Faz uma radiografia de tórax, está com problema respiratório, radiografia de tórax, sofreu um acidente, tem radiografia de tórax. Então, a radiografia de tórax ela é muito importante porque existem muitas estruturas envolvidas nessa região, né? Então, ali nós temos área cardíaca, nós temos grandes vasos, nós temos os pulmões, né? Então, nós temos muita estrutura agregada nessa região, tá? Então, o que, que nós vamos aprender nessa aula hoje? Né? O que, que nós vamos estudar? A gente vai aprender a anatomia do tórax, nós vamos aprender sobre a qualidade de imagem radiográfica, as principais patologias, né, que a gente consegue ver aí nos raios-x e alguns erros comuns e dicas, né, no posicionamento radiográfico. Então, a anatomia, né? Coloquei uma imagem aqui para vocês identificarem a parte grosseira ali, né? O todo ali do tórax. Então, aqui, ó, na radiografia e nessa imagem 3D, a gente consegue visualizar os pulmões, né? Então, nessa imagem 3D, essa que está em rosa aqui, ó, são os pulmões. Aqui na nossa radiografia, é esse que está escuro, tá? Dentro dele tem ar, né? Então, a gente enxerga escuro nos raios-x, tá bom? Aqui na seta azul a gente tem o coração, né? A área cardíaca. Então aqui na radiografia ele aparece essa imagem mais radiopaca, né? Essa imagem branca na imagem. Nós vamos ter também a parte óssea, né? Da caixa torácica, que são as costelas, tá? As costelas têm essa função de fazer a proteção de todos esses órgãos, né? Essenciais para a vida que nós temos no tórax. Então nós temos pulmão, nós temos o coração, grandes vasos, né? Então as costelas elas funcionam como uma armadura de proteção, tá? E logo abaixo nós temos o diafragma, né? Então o diafragma é um músculo e ele que faz essa divisão entre tórax e o abdômen, tá? Acima dele o tórax, abaixo dele o abdômen. E ele é uma estrutura muito importante, né? E através dele só passam três estruturas, né? Então a gente tem o esôfago que passa através dele, né? Que leva o alimento da boca até o estômago. Nós temos a aorta e a veia cava inferior. Nenhuma outra estrutura atravessa esse músculo, tá? Aqui nós temos a anatomia das costelas, né? E a gente aprender diferenciar quais são as costelas posteriores e as anteriores em uma radiografia é muito importante, principalmente quando a gente está estudando fratura, né? Às vezes nós conseguimos visualizar a fratura ali na radiografia, mas não sabemos se é uma fratura em costela anterior ou se é em costela posterior, né? Então aqui eu coloquei uma ilustração, né? Eu pintei aqui as costelas para vocês entenderem. Até peço perdão aí pela pintura não ter ficado tão bonita, mas não é a minha praia, né? A obra de arte que eu consegui fazer foi essa. Então aqui em azul nós vamos ter as costelas posteriores, aquelas costelas lá das costas, né? Aquela que a gente, se passar a mão aqui nas costas, a gente vai sentir elas, tá? Como que a gente identifica elas de uma forma mais fácil, né? Toda vez que a costela estiver chegando até a coluna aqui, é costela posterior, porque as anteriores não chegam até aqui a coluna. Porque elas vêm até aqui, ó, no meio do tórax, e a partir daqui elas vão se ligar no externo, né, esse osso aqui da frente do tórax, através de cartilagens, né? Então essas cartilagens elas não aparecem na radiografia. Alguns pacientes idosos, né, vai acabar aparecendo, por conta que vai criando um depósito de cálcio, mas se não for esse o caso, não vai aparecer, tá? Então, chegou até o centro ali, está se ligando com a coluna, né, articulando com a coluna, é costela posterior, tá? E elas têm um sentido mais horizontalizado, tá? Vocês conseguem ver o meu mouse, o ponteiro do meu mouse? Conseguem ou não? Sim. Consegue? Maravilha. Vou até deixar o ponteirinho laser aqui para melhorar. Aqui. Então, essas costelas mais horizontalizadas, elas são as costelas posteriores. Agora, essas costelas que estão em vermelho aqui, ó, que elas ficam na diagonal, essas são as anteriores, tá? Então, essas estão aqui na frente. Então, todas as costelas que estão na diagonal, né, em sentido angulado ali em direção ao solo, são as costelas anteriores, tá? Aqui nós temos também as vias aéreas, né? Dentro das vias aéreas aqui a gente consegue enxergar a coluna de ar, né? Aparece escuro. Então aqui nós temos a traqueia, né? Onde as setas vermelhas estão apontando aqui. Nós temos a traqueia. E chega em uma bifurcação, né? Que a gente chama de carina. E aí aqui se divide brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Então quando nós respiramos, o ar vem através da traqueia, ele se divide para os dois pulmões, tá? Para ir fazer a troca gasosa, tá bom? Coloquei aqui uma ilustração da traqueia também, para vocês verem que elas têm esses anéis, né?
esses anéis de cartilagem. Isso permite que a traqueia fique sempre aberta, ela nunca se fecha, tá? Ao contrário do esôfago, né, que está logo atrás da traqueia, que é por onde nós nos alimentamos e ele desce para o estômago, ele fica sempre fechado, ele fica sempre colabado, tá? Justamente porque ele não tem esses anéis de cartilagem, tá? Então, a traqueia está sempre aberta, é por isso que nas radiografias de tórax a gente consegue observar essa coluna de ar aqui, tá? Nós temos também o diafragma e os seios costofrênicos, né? Então a gente já viu anteriormente ali sobre o diafragma, né, que é esse músculo aqui que faz a divisão entre tórax e abdômen, tá? E nos lados aqui, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, essas pontinhas aqui, a gente chama de seio costofrênico, tá? Os seios costofrênicos, eles têm que ser pontiagudos, tá? E estar sempre livre. Então nessa primeira imagem aqui, observa que ele está pontiagudo, ele cria uma pontinha lá embaixo. Na segunda imagem, onde está esse círculo vermelho, observa que não criou a pontinha. Então por quê? Porque tem alguma coisa criando densidade ali e os raios-x não conseguiu atravessar com facilidade. Nesse caso aqui, geralmente é o tal do derrame pleural, né? Então juntou líquido aqui. Então por isso é muito importante na nossa radiografia a gente incluir os seios costofrênicos, tá? Detalhe aqui, a cúpula, né, direita, ela sempre vai ser um pouco mais alta do que a esquerda, justamente porque desse lado aqui, logo abaixo do diafragma, a gente tem o fígado, né? E o fígado ele fica um pouquinho mais alto ali, tá? Do outro lado, a gente vai ter uma bolha, né? A famosa bolha gástrica, é uma bolinha de ar, é uma bolha que aparece escura, né? Nada mais é do que um pouquinho de ar dentro do fundo do estômago, tá? Essa bolha ela só vai aparecer nos tórax PA, né, com paciente feito em ortostase. Se ele estiver deitado, essa bolha acaba não aparecendo porque ela muda de local e ela acaba ficando sobreposta com o restante das estruturas, né? Então ela sempre vai aparecer quando o paciente for radiografado em pé, tá bom? Nós temos também as regiões de hilos pulmonares, né? O que é o hilo pulmonar? É um encontro ali, né? É um composto, uma mistureira danada entre artérias, né, pulmonares, veias pulmonares e os brônquios, né? Então se juntam todos ali e aí acaba criando aquela imagem com maior densidade lá na nossa radiografia do tórax, né? Então essas regiões aqui próximas à área cardíaca, né, vai acabar aparecendo uma imagem mais branca, justamente porque essas estruturas elas acabam causando uma certa densidade, tá? E aí vai ter aqueles casos, né, que às vezes o paciente está numa gripe forte, né, tá com muito catarro, né, e os catarros eles se juntam aqui dentro dos brônquios, e aí cria mais densidade ainda, né, e acaba aparecendo branco na imagem. E aí tem os outros casos que já entra como doenças, né, pneumonia e tudo mais, que a gente vai ver um pouquinho lá para frente. Outra parte bem legal da gente saber também é sobre o índice cardiotorácico, tá? É saber se o paciente tem um coração maior do que o normal ou não. Ah, professor, mas eu não sou médico, então não preciso saber disso. Por que a gente tem que saber disso? Logicamente que nós não vamos ficar calculando, né? Todo paciente nós vamos calcular lá e fazer o índice cardiotorácico para ver se o coração está dentro da normalidade ou não. A gente não vai fazer isso, tá? Mas nós devemos saber justamente para a gente saber corrigir algumas radiografias que às vezes nós fizemos errado, tá? E sabendo disso, você também vai se atentar para não cometer alguns erros aqui que pode levar a um falso positivo, né? Então, sabia que se nós fizermos um raio-x de tórax de forma errada, pode parecer que o coração do paciente é maior do que deveria? Então, por isso que a gente precisa ter noção disso daqui, tá? Então, rapidamente aqui, como que é feito, né? Existem outras formas de fazer, mas eu coloquei aqui a forma mais simples para vocês, tá? Vai pegar a área cardíaca, observa que aqui nós temos o ângulo aqui do átrio, né? A proeminência do átrio direito, e aqui do ventrículo esquerdo. Aqui nós temos a coluna, né? Nós vamos traçar uma linha aqui, ó, acompanhando a coluna, bem no meio, tá? Alinhado com os processos espinhosos. E aqui a gente vai pegar essa distância, né, da proeminência aqui do átrio direito até o centro, né, até essa linha, e dessa linha até a proeminência aqui do ventrículo esquerdo. E em centímetros, né, a gente vai somar essas duas distâncias, tá? E a gente vai pegar uma terceira distância, que é a largura máxima interna do tórax, tá? Então a gente pega a parte interna do tórax aqui e mede também. Então a soma de A mais B nunca pode ser maior, né, do que a metade dessa linha aqui, né, que está relacionada à parte a largura máxima interna do tórax, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Imagina que o A mais B aqui deu 25. Qual que é o dobro de 25? 50, tá? Então, essa outra linha aqui, né, essa distância aqui, ela precisa ser 50 ou mais, tá? Porque se aqui for 50 e aqui deu, por exemplo, 30, A mais B deu 30, 30 mais 30 dá 60, então significa que o coração está bem maior do que o normal, tá?
Então, A mais B tem sempre que ser menor do que 0,5, né? Aqui nós fizemos a continha, deu 0,45, tá bom? Aqui do lado, a gente já tem um exemplo de um paciente com uma cardiomegalia, né? Que é um coração grande, um coração do tamanho acima do normal. Então, só olhando a imagem, a gente já consegue observar, né? Que o coração está bem grande. A gente perdeu, né? Praticamente aqui o seio costofrênico, tá bom? Detalhe importante, além do seio costofrênico, né? Que aqui tem na direita e na esquerda, bem nas laterais, nós temos também os seios cardiofrênico, né? Que é aqui do ladinho do coração, ó, do lado direito e do lado esquerdo, tá? São os seios cardiofrênicos. Então, do lado aqui, costofrênicos, e aqui do ladinho do coração, os cardiofrênicos, tá bom? Agora, nós temos o PA e o AP. Lembra que eu falei para vocês que, dependendo de como nós fizermos essa radiografia, pode dar uma ampliação cardíaca e o médico achar que o paciente tem um coração grande sem ele ter? Por quê? Porque às vezes chega um paciente, às vezes ele não está em condições, né? Você acaba fazendo uma radiografia desse paciente com ele sentado, né? Ele não está conseguindo ficar em pé, ou acaba fazendo com ele deitado, e você não informa o médico. Às vezes, quando ele chegou lá para passar com o médico, ele já tomou a medicação, ele já está em pé, e aí o médico não sabe que você fez a radiografia dele deitado, em AP. E aí o médico abre a radiografia, vai ter uma ampliação da área cardíaca, né? Por quê? Porque a área cardíaca, ela é mais anterior, ela está mais aqui à frente. Quando a gente faz essa projeção em AP, observa essa imagem do coração aqui, ó. Coração distante do receptor de imagem, a sombra dele fica maior. Então, lá na nossa radiografia, a gente vai ter uma projeção maior da área cardíaca. Quando nós fazemos em PA, o coração fica pertinho do receptor de imagem. Então, ele fica praticamente no tamanho real dele, tá? E aí não tem ampliação, que seria essa primeira imagem radiográfica aqui, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre identificar na nossa radiografia se nós fizemos em AP ou se nós fizemos em PA, tá? Como o normal, geralmente, a gente faz em PA, né, em póstero anterior, tem muitos locais que só coloca o D como identificação do lado direito. Mas quando faz um AP, aí sim, obrigatoriamente tem que identificar que aquele exame foi feito em AP. E eu aconselho colocar ainda se foi feito sentado ou deitado, tá? Para o médico saber realmente que aquela área cardíaca está daquele tamanho por conta da forma que foi realizado o exame, tá? Agora vamos para a incidência perfil, né? Por que a incidência perfil ela é tão importante e eu vejo muita gente negligenciando o perfil? Faz só o AP, só o PA e tchau. Geralmente quando o paciente está em UTIs, né? Quando o paciente está no leito, aí sim nós fazemos só o AP, tá? Com o paciente deitado ali. Mas quando o paciente está ficando em pé, e o exame é feito em póstero anterior, não tem motivo para a gente não fazer o perfil, tá? Por que eu digo isso? Porque existem muitos serviços, né, de radiologia público. E quando é no serviço público, geralmente cada um faz o que quer, não tem um protocolo definido, né? Então, às vezes vem lá no pedido, raio-x de tórax. O médico não colocou PA e perfil, ele só colocou raio-x de tórax. E aí o profissional de radiologia se acha no direito de escolher o jeito que ele vai fazer. Aí faz só um PA e manda embora, né? Por que o perfil é importante? Porque no PA, vou usar essa radiografia aqui, o raio-x ele é uma imagem que tem duas dimensões. Então ele tem a altura e ele tem a largura. Tudo que está atrás ou à frente da área cardíaca, eu não consigo ver. E entre a coluna e a área cardíaca tem pulmão, mas eu não consigo ver, porque o coração está sobrepondo, né? Então, como que eu vou visualizar essa região, né? Atrás do externo tem pulmão, mas num PA eu não consigo ver, porque está sobrepondo com coluna e com externo. Então, o nosso perfil, ele dá essa terceira dimensão, tá? Do tórax. Então, observa aqui, ó, a área cardíaca, né? Então, toda essa região aqui, ó, que fica atrás da área cardíaca, eu não consigo ver no PA. Fica escondidinho essa região aqui. Então, é no perfil que eu vou conseguir mostrar para o médico se tem um foco de pneumonia, né? Se tem alguma lesão, tá? Então, essa incidência, ela é muito importante. Então, vamos lá, ó. O perfil, né? Ele localiza lesões vistas em PA. Então, eu vi uma lesão no PA, né? Tá ali no pulmão direito, lobo superior. Mas ela tá mais anterior ou ela tá mais posterior? Eu não consigo ter essa noção. O perfil vai nos mostrar isso, tá? Se essa lesão ela é mais anterior, se ela é mais posterior, tá? Ele revela também o espaço retrocardíaco, né, e retroesternal. É essencial para pequenos derrames pleurais, né, visíveis ali com 50 ml, tá? Enquanto o PA precisa de 200 ml para ser visualizado um derrame pleural, tá? Então, observa que em caso de derrame pleural, o perfil ele revela muito mais cedo, né, essa condição. Aqui nós temos duas radiografias, né, do tórax em perfil. E aí vamos para um controle de qualidade dessas imagens, tá? O que a gente vai observar? Observa, primeiramente, as costelas aqui na região posterior. Nessa primeira imagem, observa que as costelas elas estão sobrepostas,
bem certinho, uma em cima da outra, tanto as do lado direito quanto do lado esquerdo. Observa também que esses forames vertebrais aqui, ó, estão todos abertinhos, ó, desde lá de cima, abertinhos, 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 né, que a gente tem o pedículo, corpo da vértebra, o pedículo, e entre os pedículos aqui nós temos esses forames, tá? Observa agora a segunda imagem. Aqui em cima esses forames ficaram fechadinhos, eles não aparecem. Aqui, os arcos costais, ó, de um lado está aparecendo e o do outro lado está aqui, ó, ficou sobreposto nessa região aqui, tá? Aqui também nós observamos uma escápula e aqui na frente outra escápula. Nesse daqui a gente enxerga como se fosse uma escápula só. Por quê? Porque aqui ficou um perfil absoluto, né? Então as escápulas ficaram alinhadas, os forames ficaram todos abertos e as costelas todas sobrepostas. Aqui atrás, aqui na segunda imagem, eu já tenho um tórax rodado, né? Então, ó, costela aparecendo só de um lado, né? Os arcos costais aqui de um lado, o outro sobreposto, os forames fechadinhos e as escápulas desalinhadas, tá? Significa que esse tórax está rodado. Outra coisa é o queixo do paciente. Tá vendo o queixo do paciente aparecendo na imagem? Isso a gente pode fazer no controle de qualidade também, pedindo para o paciente elevar o queixo na hora de realizar o exame em perfil, tá? Essa primeira imagem era para estar perfeita, né? Mas eu deixei um detalhe aqui para vocês observarem que ela não está perfeita ainda. Tá vendo aqui embaixo? Ainda tem mais pulmão para baixo, porém foi cortado, tá? Esse é o típico da imagem que deveria ser repetida, mesmo não tendo ficado rodado, porque cortou o seio costofrênico aqui embaixo, tá? Na outra imagem a gente consegue ver o seio costofrênico aqui, ó, o finalzinho. Aqui para baixo é só abdômen, tá? Mas esse detalhe aqui reprovaria essa imagem que aparentemente estava perfeita, tá? Outro detalhe, aqui a gente consegue ver o externo em perfil também, ó, bem certinho. Aqui não, o externo ele ficou sobreposto com arco costal. Então, significa realmente que está bem rodado esse tórax, tá? Esse é um típico exame que teria que ser repetido. Agora vamos para a inspiração, né? Além de tudo isso, tem esse detalhe da inspiração. Então, o paciente ele tem que estar com o pulmão cheio de ar quando a gente for radiografar, tá? Então, o paciente puxou o ar suficiente, né? Então, a regra de ouro aqui é, nós precisamos contar de 9 a 10 arcos costais posteriores, né? Para a gente falar que essa radiografia, essa radiografia de tórax ficou bem inspirada, né? Se eu não contar de 9 a 10 arcos costais, significa que o paciente não encheu de ar o pulmão, né? De forma suficiente, tá? Se eu contar somente 8, 7 arco costal posterior, tá? Posterior, lembrando, é esse que sai daqui do centro, ó, que sai da coluna, tá? Esses mais horizontalizados. Anteriores são esses aqui, ó, que ficam na diagonal, tá? Então, se eu contei só 7, 6 arco costal, significa que não encheu de ar suficiente o peito, tá? Então, vai ter que repetir o exame, reorientar o paciente, tá? Pedir para ele encher o peito de ar, segurar. As literaturas trazem, né, para a gente radiografar o tórax na segunda inspiração profunda. Ou seja, pede para o paciente encher o peito de ar, solta, enche de novo, segura e aí nós disparamos o raio. Por quê? Porque na primeira não há uma expansão suficiente, né, do tórax. E na segunda a gente já consegue uma expansão maior. Eu sei que na prática a gente não faz isso. Eu não faço isso. Eu não fico pedindo ao paciente enche, solta, enche. Na prática a gente não faz isso. A gente precisa de agilidade, né? Mas o que a gente tem que se atentar aqui é isso. Temos que contar de 9 a 10 arcos costais, tá? Isso não está em questionamento aqui, mandar com menos que isso, tá? Mandou uma radiografia de tórax contando só 6, 7 arcos costal, você vai induzir o médico a um diagnóstico errado, tá? Por quê? Aqui ficou como rotação, mas não é rotação, tá? Essa imagem aqui. Nessa imagem aqui eu quero mostrar a inspiração para vocês. A gente vai falar sobre a rotação aqui, mas nessa imagem aqui, em específico, eu quero falar sobre a inspiração. Observa, é o mesmo paciente, tá? A gente já observa que o pulmão ficou maior. Na outra radiografia, ficou menor, tá? Aqui, a gente consegue observar a área cardíaca. Aqui, aparentemente, a área cardíaca está maior. Por quê? Como não teve uma inspiração suficiente, o diafragma fica empurrando, né, a área cardíaca para cima e o pulmão pequeno aparenta que a área cardíaca ficou maior, tá? Quando o pulmão fica menor, assim também, ele fica mais denso. O raio-x fica com mais dificuldade de passar. O médico pode confundir, por exemplo, com a pneumonia intersticial, tá? A gente vai entender o que é isso mais lá na frente, tá bom? Agora, em relação aos critérios de rotação, né? Como que eu sei, em uma radiografia de tórax PA, que o meu paciente ele não está rodado, né? Então, essas radiografias aqui, elas vão servir como uma radiografia sem rotação, tá? As duas.
a regra de ouro é a gente olhar as clavículas, né? E elas têm que estar equidistantes. Deixa eu já mudar para o outro aqui para vocês entenderem. Elas têm que estar equidistantes. Então, eu até desenhei aqui para vocês verem, né? Identificar a clavícula. Aqui, ó, é onde elas terminam, né? E aqui elas estão articulando com o externo, que vai estar aqui. Aqui é o manúbrio, né? Aqui a gente vai ter o corpo do externo e aqui embaixo o processo tifoide. Então, aqui nós temos a coluna também, né? A coluna torácica. E aí, esses branquinhos aqui, ó, são os processos espinhosos, tá? Que estão lá posterior. Aqui do lado eu pintei eles de verde para vocês identificarem mais fácil. Esse daqui é a nossa referência, tá? Então, eu vou pegar a clavícula e vou analisar a distância que ela está do processo espinhoso, de um lado, e do outro. Observa que aqui ela está próxima e aqui ela está distante. Então, significa que esse paciente ficou rodado. Qual que é o correto? Ter o processo espinhoso aqui e a mesma distância dele para a clavícula direita ser a mesma distância para a clavícula esquerda, tá? Então, por exemplo, se essa clavícula... Deixa eu mudar aqui e pegar uma canetinha. Se essa clavícula aqui ela tivesse vindo mais ou menos aqui, significa que estaria na mesma distância. Então, eu teria uma radiografia de tórax sem rotação, tá? Sem o paciente estar giradinho assim, um pouquinho obliquado, tá? Como que eu posso corrigir isso e evitar isso? Quando posicionar o paciente lá, verifica a distância dos ombros até o receptor, até o buque mural. Se um lado estiver próximo, outro lado estiver distante, possivelmente vai sair rodado, tá? Então é importante que verifique isso, tá bom? Deixa eu mudar aqui para o laser de novo. Outra coisa é a penetração, né? Usar a técnica correta, o KV-IMS correto. E como que eu sei se está correto ou não? O ideal é nós conseguirmos observar essas primeiras vértebras torácicas e a partir do arco aórtico a gente quase não enxergar mais a coluna. Aqui a gente consegue observar levemente as margens, né, dos corpos vertebrais, mas nada demais, tá? E aí vocês observam que aqui, ó, a trama, né, vasobrônquica, o que é isso? Os vasos sanguíneos e os brônquios, eles aparecem, ó, essas ramificações, parecem umas teias de aranha, né? Se eu tivesse colocado uma dose a mais de radiação, a coluna apareceria muito mais e essa região começaria a ficar muito escura. E aí eu já começo a perder essa trama vasobrônquica, né? Então, o exame já começa a não ficar ideal para estudar o pulmão. Se eu tiver usado radiação a menos, tudo isso daqui vai ficar muito branco. As sobreposições de costelas aqui nas laterais vai ficar muito branco também. E aí você também perde qualidade aqui na região do pulmão, tá? Então, o ideal é isso daqui, ó. Eu consigo visualizar as primeiras vértebras. A partir do arco aórtico, eu quase não enxergo mais a coluna. E aqui, nos pulmões, eu consigo enxergar todos esses enraizamentos aqui, né, dos brônquios e dos vasos. Beleza? E aqui tem um checklist, né? Um checklist que com 5 segundinhos você faz para saber se você vai liberar o seu paciente ou não, tá? Primeiro, a identificação do meu paciente está correta, né? Eu fiz a minha radiografia no paciente correto? Ele é o fulano de tal mesmo? A data de nascimento dele está correta? Porque às vezes tem 2 fulano de tal para você fazer raio-x. Um tem 5 anos, o outro tem 90. E aí você vai radiografa invertido, tá? Então sempre observar data de nascimento e o nome, tá? Nome e sobrenome, principalmente. O marcador, né, de lado direito foi colocado na imagem. A inspiração, né, do paciente está adequada. Eu consigo contar aqui pelo menos 9 a 10 arcos costais. Professor, não sei contar. Vamos começar aqui pela primeira, ó. O primeiro arco costal ele é pequenininho aqui, ó. 1. Aí aqui é o segundo, ó. 2. Aí aqui é o terceiro, ó. 3. Geralmente as 3 primeiras elas ficam emboladas aqui, todas sobrepostas. Aí aqui já tem o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. E aqui ó, aparece até o 11º. Então aqui nós temos uma boa inspiração, tá? Então a inspiração foi adequada. Tenho rotação, as clavículas estão assimétricas, né? Então aqui, ó, processo espinhoso, a distância daqui até essa clavícula e a distância daqui até a outra clavícula tá igual ou não? Se tiver, maravilha, vamos para o próximo critério. Não está igual, talvez eu já tenha que repetir essa imagem. Logicamente, se for pouca essa rotação, a gente não vai ficar repetindo por isso, né? Só quando for muito discrepante mesmo, tá? Beleza, rotação tá ok. Vamos para a penetração. Dá para ver muito a coluna atrás do coração ou só de forma sutil? Ficou muito escuro o pulmão ou não? Ah, mas eu trabalho no digital, dá para recuperar de boa. Dependendo da técnica, nem o digital recupera, tá? Então a gente tem que observar isso também. As escápulas, né, ficaram dentro do campo pulmonar ou ficaram dissociadas? Também é um controle de qualidade. Nessa radiografia aqui, a gente observa que a escápula ficou dentro do campo pulmonar. É uma radiografia que
poderia ser repetida, desde que o paciente esteja em condições, né? A gente nunca sabe a condição que foi radiografado esse paciente. Então, talvez ele estava com tontura, e aí o profissional colocou ele abraçado no receptor de imagem, né? E acabou não dissociando as escápulas corretamente. Na imagem radiográfica, está aparecendo tudo? Está aparecendo as cúpulas diafragmáticas ou a imagem cortou? Aqui embaixo, seios costofrênicos estão aparecendo na imagem ou cortou as pontinhas? Se está aparecendo tudo, maravilha. Se cortou qualquer uma dessas pontinhas ou ápice, tem que repetir, tá? Então, esse é um checklist que você consegue fazer rapidinho, tá? Coisa de segundos, para você avaliar se a sua radiografia ficou boa ou não. E aí nós temos algumas referências topográficas, né? Nos homens, que geralmente são maiores, né? Logicamente que a gente tem que ter essa noção também, né? Que a literatura traz. No homem a gente faz uma chavinha ali de 20 centímetros, nas mulheres faz 18. Mas às vezes é um homem baixinho ou uma mulher alta. E aí eu vou usar esse mesmo critério? Não pode, né? Então o que eu tenho que ter em mente aqui? Eu preciso achar a vértebra proeminente da cervical. Qual vértebra que é a proeminente da cervical? A C7, né? A C7 ela é a última vértebra cervical e ela já tem característica de vértebra torácica. Então ela tem um processo espinhoso maior. Então se a gente colocar a mão aqui no pescoço, aqui atrás e ir tocando, a gente vai ver que tem uma bolinha, né? De repente tem uma bolinha. É o processo espinhoso da cervical, da C7, tá? Então é ali, a partir dali que a gente vai fazer a chavinha de mais ou menos 20 centímetros para baixo, tá? Aquela chavinha assim, ó, do telefone, né, do joia. E vou colocar o meu raio central, que ele vai dar mais ou menos a nível de T7. A T7, ela tá no meio do pulmão, e é por isso que a gente coloca o raio central lá. Raio central é sempre no centro da estrutura que a gente vai radiografar. Observem também, aqui ó, é o ângulo inferior da escápula. Ele coincide também com a C7, tá? Então, se você tocar o ângulo inferior da escápula e colocar o raio central ali, tá? Naquela direção, também vai estar bem centralizado, tá bom? E aqui a gente vai para a radiografia PA, né? Como que é o posicionamento. Inclusive, eu coloquei aqui a página, né, do nosso caderno de posicionamento radiográfico aí. Não sei se algum de vocês já tem, mas as páginas dele é assim, né? Então, essa é a página da frente, essa é a parte de trás da página. Então, aqui a gente consegue identificar a distância para fazer o PA de tórax, né? 1,80 m. A região colimada, né? Compreendendo ali toda a caixa torácica. E essa aqui é a radiografia que a gente precisa fazer, tá? As escápulas dissociadas, boa inspiração, sem cortar nem o ápice nem a base, tá? E sem rotação, tá bom? É basicamente isso que a gente vai precisar. Paciente adulto, sempre um receptor de imagem em 35 por 43. Paciente magro e alto, coloca na longitudinal. Paciente mais gordinho, nem tão alto, sempre na transversal, tá? Tórax, todo tórax é 1,80 m, a não ser que seja paciente no leito que você vai fazer e geralmente os equipamentos que vai no leito não tem altura suficiente, né? Então acaba ficando 1 m. Mas paciente ambulatorial, vai fazer em pé, é sempre 1,80 m. Se você fizer com menos de 1,80 m, vai ter ampliação das estruturas. E aí você acaba aumentando toda a caixa torácica, né? Fazendo a magnificação da caixa torácica. Então, distância sempre 1,80 m, tá? Aqui a gente já tem imagem do Bontrager, né? Eu acho que a nossa ficou melhor, mas vamos lá. A imagem do Bontrager aqui já está mostrando um paciente real, né? Então, vocês observam aqui os receptores de imagem, pode ser usado tanto na longitudinal quanto na transversal. Sempre se atentem a isso que eu falei para vocês, tá? Se o paciente é magro e alto, longitudinal, ele vai ter um tórax fino e comprido. Pacientes mais baixos ou mais gordinhos, eles vão ter um tórax mais largo, então usa na transversal, tá? Isso aqui é um raio-x PA de um paciente ambulatorial, paciente que consegue ficar em pé. Aqui nós já temos um paciente que não consegue ficar em pé, mas ele consegue ficar sentado, tá? Então dá pra gente radiografar tanto no book quanto fora de book, tá? Com ele abraçado ali o receptor de imagem, mas mesmo assim fazer um tórax PA. Agora no perfil, a gente vai colocar o paciente de lado, sem rotação, tá? Como que eu faço, professor, para o tórax, perfil, não ficar com aquela rotação que você mostrou, né? Ficar num perfil absoluto. Observa que a linha aqui, ó, do colimador, ela faz um X, né? Um sinal de mais ali, na verdade. Então, essa linha longitudinal aqui, para a gente centralizar, ela vai passar na linha axilar. Aqui, ó, mecinho da axila é onde ela passa, tá? Eu vou centralizar ali porque ela corresponde ao meio do pulmão. Do outro lado, aqui onde está o buque mural, centraliza também a linha axilar na linha média do buque. O raio ele é centralizado com a linha média do buque. Então, se você centralizar essa linha axilar aqui na linha média do buque e aqui do outro lado o raio na linha axilar, o paciente não vai ficar rodado, tá? Então, essa é uma dica muito boa. Se você usar, você vai conseguir ter bons resultados. Mas o ideal é que você oriente também o paciente quando for encher o peito de ar, ele não movimentar esse lado, tá? Porque geralmente o lado que está
encostado no buco, ele não mexe, mas o outro lado ele tem tendência de mexer, ou para frente ou para trás. Então é importante que tenha comunicação com o paciente também, tá? E essa também é uma radiografia feita a 1,80 m, tá bom? Com o paciente que fica em pé, né? Paciente ambulatorial, a gente vai fazer dessa forma, né? Sempre dessa forma aqui, tá? O perfil, ele vai ser sempre com o receptor na longitudinal. No perfil, o tórax é sempre mais estreito e mais comprido, tá? Agora, se o paciente ele não consegue ficar em pé, mas ele consegue ficar sentado, essas são algumas possibilidades, né, para a gente fazer essas radiografias, tanto na cadeira de rodas, né? Logicamente que a cadeira de rodas tem que ser aquela que tem aquele apoio de braço aqui que levanta. Se não for, dificilmente você vai conseguir fazer, tá? Na cadeira. Aqui nós temos a opção na maca, né? Quando o paciente não tem condições de se sustentar, né? O próprio tronco. E aqui nós temos também uma incidência AP em decúbito lateral com raios horizontais. Para que é importante essas incidências, né? Principalmente para estudo de derrames pleurais. Então, é uma radiografia de tórax em AP com o paciente deitado de ladinho. Se o paciente tem derrame pleural, a gente vai fazer esse tipo de radiografia para o líquido descer, né? Por gravidade o líquido desce e ele se acumula aqui nessa lateral e o médico vai conseguir ver a quantidade de líquido, tá? E determinar ali qual vai ser a sua conduta. Quando for derrame pleural, a gente vai colocar o paciente deitado de lado, do lado da região que ele está com o derrame pleural. Ah, está com suspeita de derrame pleural à direita. Então, vou colocar o lado direito para baixo e esperar que o líquido escorra. Eu aconselho esperar pelo menos 5 minutinhos com o paciente deitado de lado. Se você só virar o paciente de lado e já radiografar, nem vai dar tempo aquele líquido descer, porque geralmente ele é um líquido viscoso, tá? Ele não é um líquido igual água, assim. Ele é um líquido mais viscoso, então ele demora. Como se fosse um mel, assim. Então ele desce mais lentamente. Então deixa o paciente deitadinho de lado lá, espera um pouquinho para depois radiografar. Agora, se for um paciente que vai realizar essa incidência por conta de um pneumotórax, que é ar, né, fora do pulmão, o ar ele tem tendência de subir, né? Então o que a gente vai fazer? O lado afetado a gente não vai deixar para baixo, a gente vai deixar para cima. A suspeita do pneumotórax é do lado esquerdo, então o lado esquerdo do paciente vai ficar para cima e o lado direito para baixo, tá? Aqui nós temos os APs, né, que a gente realiza aí, principalmente nas UTIs ou em pacientes vítimas de trauma, né, paciente que chega no pronto-socorro sem condições de ficar em pé, tá bom? Observa que nesse tipo de radiografia a gente não observa a bolha gástrica, né? Ela some, ela desaparece. Geralmente a inspiração também não vai ser adequada, né? Às vezes é um paciente que não está responsivo, né? Ele não está te respondendo, mas sempre que tiver é importante que peça para encher o peito de ar, tá? E aqui entra um detalhe importante. Ó, o paciente está deitado, né? Totalmente deitado, plano, receptor de imagem está aqui. O meu raio central ele vai entrar perpendicular ao meu receptor de imagem, tá? Agora, quando o paciente ele está semipronado, observa que o receptor de imagem ele está com uma certa angulação. O meu raio tem que acompanhar essa angulação para poder continuar entrando perpendicular, tá? Se, por exemplo, nessa radiografia eu entrasse com raio assim, eu estaria distorcendo a anatomia. Se eu entrasse com raio caudal, também distorcia a anatomia. A mesma forma aqui, ó, o paciente está semi-pronado, né, ou semi-ereto, ele está numa angulação ali de mais ou menos 45 graus, então tem que acompanhar essa angulação do raio para fazer uma incidência perpendicular, tá? E não ter distorção do tórax. Como que eu sei se deu certo, se não está com angulação, se ficou realmente perpendicular? A clavícula, geralmente, ela fica alinhada aqui com o terceiro, quarto arco costal. Se ela estiver muito para baixo, você angulou o raio caudal. Se ela estiver muito para cima, você angulou o raio cefálico, tá? Agora vamos às principais patologias aí que a gente estuda no tórax, né? Uma das que mais aparecem nos pronto-socorros são as pneumonias, né? E como que a gente identifica as pneumonias? As pneumonias, elas têm as áreas de consolidação, né? Que o ar nos alvéolos é substituído por pus ou líquidos, e aí cria essas consolidações nessas regiões brancas, claras na imagem, né? Então o pulmão fica branco, né? O pulmão doente fica branco, radiopaco. E aí aparecem também os broncogramas aéreos, né? Que é aqueles brônquios que aparecem escuros, né? Por que eles aparecem? Porque dentro deles tem ar, e aí ele faz esse contraste com o fundo branco aqui da área doente, né? A área que está com pneumonia, e acaba aparecendo esses broncogramas aéreos aqui. Então isso é característico da pneumonia, tá? E a pneumonia, ela se manifesta de várias formas, depende de onde o vírus infectou, tá? Então aqui, ó, eu tenho algumas ilustrações aqui para vocês entenderem. Então as broncopneumonias, elas afetam as regiões dos brônquios, né? As regiões mais periféricas do pulmão.
A pneumonia lobar, ela vai atingir um lobo em específico ou mais lobos, tá? Eu coloquei essa imagem aqui porque é muito característico de pneumonia lobar, né? Então você observa aqui do lado direito do pulmão tem o lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Do lado esquerdo a gente tem só lobo superior e lobo inferior. Observa que aqui ficou uma região branca, bem delimitada, né? Então significa que é uma pneumonia lobar. Ela atingiu o lobo médio, mas não atingiu o lobo inferior nem o superior. Ela ficou em um lobo só. Ela poderia ter atingido o lobo superior, né? E não o inferior, ou vice-versa. Ela continuaria sendo uma pneumonia lobar, tá? Aqui nessa segunda ilustração a gente tem um exemplo de pneumonia intersticial, ou seja, ela não afetou os brônquios, ela afetou o interstício, né? E aí geralmente cria esse padrão radiográfico aqui, ó, parecendo aquelas nuvens mais ralas, né, no céu. Então cheio de branquinhos para todo lado e geralmente afetam um lado inteiro ou às vezes os dois lados, tá? Porque ela acontece, a infecção acontece ali não dentro dos alvéolos, acontece por fora dos alvéolos, tá? O pneumotórax, né? O pneumotórax é um ar que está num lugar que não deveria estar, né? É um ar que está no lugar errado. Então vamos lá. O ar escapa do pulmão, né, para a cavidade pleural. Então o sinal-chave ali é a linha pleural visível, né? Uma zona avascular, né? Ou seja, ausência da trama vascular. Eu vou mostrar isso para vocês numa imagem bem bacana aqui. E um cuidado, né? Se houver desvio do mediastino, pode ser um pneumotórax hipertensivo, né? Um caso de emergência. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma radiografia que demonstra muito bem, né, essa patologia. Então observa que desse lado aqui eu consigo ver toda a trama vascular e brônquica, ó, os branquinhos, ó, teia de aranha para todo lado. Desse lado aqui, opa, aconteceu alguma coisa, ó. Olha aqui, não estou vendo a trama vasobrônquica aqui, ó. Só tá um tom de escuro. Mas aqui tem. Opa, consigo ver uma linha aqui, ó, um contorno. Então significa que isso daqui é o pulmão, isso pequenininho aqui é o pulmão, que está comprimido, né? Por quê? Porque aqui está cheio de ar. Aqui fora dele está cheio de ar. Por que chama de pneumotórax, né? Ele está dentro o ar está dentro do tórax, né? Mas está fora do pulmão. E aí esse pulmão não consegue expandir porque tem um ar aqui ocupando espaço na caixa torácica. E aí geralmente o médico ele vai passar um catéter aqui do lado, né? Para que esse ar possa sair e esse pulmão possa expandir novamente, tá? Então esse é o tal do pneumotórax, tá? Tudo que é pneumo está relacionado a ar, tá? Por exemplo, aqueles macacos de levantar o carro, tem uns macaquinhos pneumáticos, é com ar. Tem máquinas pneumáticas, né, com cilindros pneumáticos, é ar. Então tudo que é pneumo é ar, tá? Agora temos o derrame pleural, né? Agora a gente já não está falando de ar, agora a gente está falando de líquido, né? Derrame, de derramar, tá? Então, o sinal do mecanismo, o acúmulo do líquido entre as pleuras, né? Então, tem um velamento, né? Um apagamento do seio costofrênico. Então, o que era antes pontiagudo, de repente, não é mais. Some aquela pontinha pontiaguda que ficava aqui na lateral. O sinal-chave, né? O segundo sinal-chave. Um sinal do menisco, né? Então, a borda superior do líquido faz uma curvatura côncava para cima. Por quê? Porque aqui está o pulmão, aí vai enchendo de líquido aqui, né? Aí esse líquido começa a ficar com esse sinal aqui, né? Com essa parábola, tá? Então aqui eu tenho mais imagens para vocês identificarem melhor. Observa aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem o seio costofrênico, a pontinha bonitinho. Desse lado a gente não tem e tem essa curvatura aqui, ó. É o líquido, né? É um derrame pleural. E ele pode acontecer por vários motivos, tá? Várias doenças pulmonares podem desencadear um derrame pleural, tá? Então entre as nossas pleuras ali é normal ter um pouquinho de líquido, né? É isso que lubrifica ali toda a região perdão, que o nosso pulmão fica expandindo para ele não ficar atritando, né? Com a outra pleura que fica na caixa torácica. Então, se a gente está com alguma doença pulmonar, às vezes dá uma desordem, né, na produção desse líquido, porque ao mesmo tempo que ele é produzido, ele é absorvido, então mantém um controle. Quando a gente está com alguma doença pulmonar, descontrola e às vezes produz mais do que absorve, e aí começa a juntar líquido, tá? Esse é só um dos motivos, tá bom? E acaba comprimindo o pulmão, tá bom? Agora temos aqui o hemotórax. O hemotórax ele vai aparecer de forma similar, tá? Parece um derrame pleural, mas o próprio nome já diz, né? Hemo é de sangue, tá? O hemograma, né? Um exame de sangue. Então tudo que é hemo é relacionado ao sangue. Então aqui ao invés do mesmo líquido lá do derrame pleural, a gente vai ter sangue, tá? O paciente sofreu um acidente de moto. Chegou lá no pronto-socorro, radiografamos, apareceu essa imagem. É um derrame pleural? Possivelmente não.
possivelmente é um hemotórax, tá? Não deixa de ser líquido, mas é sangue. E aí, possivelmente, sei lá, fraturou uma costela e perfurou algum vaso, né? Aconteceu alguma coisa. Aqui temos a atelectasia também, né? Então, quando o pulmão desaba, né? Ele faz um efeito sanfona. É o fechamento dos alvéolos. Todo mundo aí possivelmente já viu aqueles papel bolha, né? Que geralmente se utiliza para enrolar alguma coisa frágil que vai ser enviada para não quebrar. Aí tem aquele saco bolha, né? Cheio de bolinha. Imagina que aquilo lá são os alvéolos. Aí você vai estourando as bolinhas, vai estourando. Ele não vai ficando menor? É a mesma coisa, né? É isso que acontece com a atelectasia, né? Então o pulmão ele vai reduzindo de tamanho e ele acaba puxando as outras estruturas. Então esse lado branco aqui é o pulmão com atelectasia, né? Então ele foi diminuindo o seu tamanho, os seus alvéolos, ele vai ficando mais denso e ele acaba puxando as outras estruturas. Então observa essa coluna de ar aqui, é a traqueia. Ela deveria estar centralizada com a coluna, mas olha só onde que ela já está. Ela foi lá para a lateral, né? E às vezes puxa até a área cardíaca, né? Aqui a gente tem essa visão também. Então aqui a gente tem a região, né? Onde está com a atelectasia e aqui tracionou também, ó, o desvio da coluna de ar, né? Então aqui temos a traqueia desviada e aqui tem a carina, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, tá? Temos a DPOC, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Geralmente, o paciente que está com essa condição, ele tem um pulmão hiperinsuflado, né? Tem um pulmãozão grande. Por quê? Porque o pulmão perdeu a elasticidade, né? Então ele acaba ficando muito grande. Então, um dos sinais chaves aí é a hiperinsuflação, né? Geralmente a gente consegue até contar mais do que 10 arcos costais, eles conseguem contar até os 12, tá? Retificação e achatamento das cúpulas diafragmáticas, né? Então aqui eu tenho um tórax normal, as cúpulas arredondadas aqui, né? E aqui eu já consigo ver ela com linhas mais retas, né? Justamente por conta desse achatamento que acontece, porque tem muito ar aqui e acaba comprimindo o diafragma para baixo. E o terceiro sinal-chave é o coração em gota, né? Geralmente, por ser rebaixado aqui o diafragma, acaba sobrando espaço e o coração ele acaba ficando para baixo, assim, ó, em forma de uma gota, tá? Ele fica estreito e mais alongado. Geralmente é uma doença que acontece em pacientes mais idosos. Aqui a gente tem para explicar melhor para vocês, né? Sobre o enfisema, que é uma DPOC. Um bronquite, olha só, um brônquio normal, saudável, né? O espaço ali dentro para passar o ar. E aqui nós temos uma inflamação e excesso de muco. Olha como o espaço de ar fica restringido, né? Por isso que o paciente que tem bronquite tem muita dispneia, né? Muita falta de ar, tá bom? O enfisema, ele acontece mais nas regiões periféricas, né? O bronquite ele acontece lá nos brônquios e o enfisema ele acontece lá nos alvéolos, né? Nas regiões mais periféricas. Então esses alvéolos eles vão se conectando um com o outro, né? E abrindo um espaço. Imagina aqui, ó, os alvéolos como se fosse um favinho de mel, né? E aí você começa a destruir esse favinho de mel, assim, vai ficando um buraco. É como se fosse isso, né? Olha só nessa peça, né, dissecada aqui, esses buracos que vocês estão vendo aqui, é a região de enfisema, tá? E aí o paciente começa a ter dispneia também, dificuldade de respirar, tá? Aqui, novamente, eu tenho as imagens, né, para vocês compararem um tórax normal e um pulmão com enfisema, né? Pode ver que ele fica até mais escuro nas imagens, é outra característica. Olha só o diafragma rebaixado, né? Uma linha reta aqui no perfil. Em um tórax normal, o diafragma é curvado, né? Aqui nesse corte tomográfico eu consigo ver essas falhas, né? Esses buracos, essas manchas escuras, que está sem alvéolos, né? O normal é assim, igual está nessas regiões aqui, e aqui está tudo lesionado, tá? Temos também a tuberculose, né? Que é uma infecção bacteriana. Ela acomete principalmente os ápices pulmonares, né? A parte superior. E aí ela cria uns infiltrados, né? Umas opacidades. Acontece também algumas cavernas, né? Ou cavitações, que eu vou mostrar melhor aqui para vocês. Aqui, por exemplo, ó, na seta amarela a gente tem umas consolidações, né? Uma imagem branca. Aqui na seta vermelha eu já tenho um contorno branco, mas no centro está escuro, né? Que é como se fossem esses buracos aqui, ó, que a ilustração mostra, tá? Tudo por conta de bactéria, né? Inclusive é altamente contagioso. Eu aconselho sempre, se vocês trabalham com muito paciente que tem tuberculose, sempre façam os atendimentos usando máscara, tá? Temos também o câncer de pulmão, né? Aí vai aparecer os nódulos. Esses nódulos, às vezes a gente fica, nossa, será se é maligno, né? Será se é benigno? Se é um tumor? O que que é, né? Geralmente os nódulos benignos, eles são arredondados, né? Tem margens bem delimitadas. E os tumores malignos, né? Que a gente chama de maligno, que é o câncer, ele tem bordas espiculadas, né? São pontas, pontiagudas. Então apareceria mais ou menos dessa forma aqui, tá?
aqui a gente tem imagens, né? Olha só esse tumor aqui, ó. Aqui no corte tomográfico também. Aqui nós temos sobre os múltiplos nódulos, né? Que daí já é o padrão de metástase. Geralmente é aquele paciente que teve câncer em algum órgão e esse câncer ele se espalhou, né, pelo corpo inteiro. Então, é isso que a gente chama de metástase. E no tórax vai aparecer múltiplos nódulos, né? Então, nessa radiografia aqui, ó, vocês podem observar que tem um nódulo, aqui tem outro, né? Aqui tem vários, ó, 1, 2, 3, 4, então eles têm tamanhos diferentes, né? Isso acontece porque está ocorrendo uma desordem na multiplicação celular, né? Então, as células aqui estão se dividindo muito rapidamente, aí vai criando um tecido novo, né? Então, vai criando esses nódulos. E aí temos a cardiomegalia, né? É justamente para cardiomegalia, né, o coração aumentado, que a gente aprendeu a fazer aquele índice cardiotorácico lá no início da nossa aula, né? Então aqui é basicamente explicando algo muito parecido. Então essa cardiomegalia, o paciente pode desenvolver, né, por algum motivo, e o coração vai crescendo demais. Geralmente a galera que faz uso de anabolizante, né, nas academias, o coração é um músculo. E aí você injeta alguma coisa que vai fazer o músculo crescer, o coração acaba crescendo também, tá? Esse é um dos grandes problemas aí, né? Mas pode acontecer com pacientes que não usam anabolizante também, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes essa cardiomegalia, esse coração grande, não é necessariamente que o paciente ele tá realmente com a cardiomegalia. Às vezes ele tá com uma pericardite viral, né? Que ele tá com uma infecção no pericárdio. Aqui na tomografia a gente consegue observar. Toda essa parte cinza aqui, ó, esse cinza mais escuro, é a pericardite. Então acabou inflamando, né? Ali ao entorno do coração e acabou dando esse aspecto de grande. Inclusive aqui nós temos um derrame pleural também, né? Ó. Como isso aqui é uma janela de mediastino, o pulmão aparece preto. O pulmão deveria estar vindo até o arco costal aqui. E dos dois lados a gente consegue ver esse cinza, né? Identificando ali um derrame pleural bilateral. Estamos quase terminando, tá, pessoal? Aqui nós temos o edema agudo de pulmão, né? Padrão asa de borboleta, né? Então, esse acúmulo rápido de líquido nos alvéolos, geralmente por falha no coração, né? O sinal-chave, opacidades bilaterais assimétricas, né? Na região de hilo. Qual que é a região de hilo? Aquela região aqui, ó, que tem os grandes vasos, né? Tem os brônquios mais calibrosos, né? Ou faz aquele padrão asa de borboleta ou asa de morcego, justamente porque o edema ele fica nessa região de hilo e você juntando os dois lados parece que tem uma asa de cada lado, né? Considerando aqui a coluna. A Covid-19, né? Que ficou famosa aí, aterrorizou todos nós. Covid, na verdade, é o nome da doença, né? E quem causa ela é o vírus, né? SARS-CoV-2, ele que causa as inflamações, né? Então temos opacidade de vidro fosco, névoa esbranquiçada, né? Distribuição tipicamente periférica e pode evoluir para consolidações mais densas, né? Então aqui a gente tem essas regiões que a gente chama de padrão de vidro fosco, né? Aqui nessas radiografias e nessas cortes tomográficos, né, a gente consegue observar. Isso aqui na época da pandemia a gente fazia, os pacientes eram quase todos do mesmo jeito, né? Com esses padrões de vidro fosco. Um resumo das principais patologias, né? Não estão todas aqui, mas das principais, né? Então a pneumonia aparece branco no exame, né? Pode ser lobar, pode acometer um lobo só, com broncograma aéreo, né? Aparece os brônquios escuros no meio. O pneumotórax, preto, linha pleural sem vasos, né? Derrame pleural, ele aparece branco embaixo, tem velamento do seio costofrênico, tem o padrão do menisco, né? Faz aquela parábola. A telectasia fica branco, desvio do mediastino, né? Pro lado da lesão. Temos a DPOC, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, o pulmão fica muito escuro, né? Fica menos denso, fica muito escuro nas radiografias. E o edema agudo, né? Que faz o padrão asa de borboleta. Aqui vamos a alguns erros, né? Muito comuns aí nas radiografias de tórax. A gente já está quase no final. Então aqui, ó, muito cuidado com as escápulas, tá? As escápulas elas devem ser dissociadas, tá? Então como que eu faço para tirar as escápulas aqui da frente? Eu gosto muito de colocar o dorso da mão na cintura e jogo os cotovelos lá para frente. Automaticamente as escápulas ficam para as laterais, tá? Se você colocar a mão assim, a mão limita o movimento. Então é melhor colocar o dorso e girar, tá? Esses detalhes todos eu ensino no meu treinamento de posicionamento radiográfico, tá? Quem tiver interesse, só me chamar depois no privado, tá bom? Inclusive tá na promoção. Muito cuidado com as estruturas cortadas, né? Tanto nos ápices quanto na base do tórax. Você deve pegar o pulmão como um todo, tá? Inclusive, alguns locais vai pedir para pegar até as regiões dos ombros.
E aqui nós temos um terceiro erro, né, que nem sempre depende de nós. Às vezes nós perguntamos para o paciente se ele está com alguma corrente no pescoço, se a paciente está com sutiã, tem algum piercing, alguma coisa, e ela às vezes fala que não, né? Às vezes o paciente fala que não, e quando a gente radiografa, tá lá, né? Tem correntinha, tem outros artefatos, né? E que não deve estar na nossa imagem, tá? Então, logicamente que essa imagem aqui eu acabei colocando com IA, né? Então não ficou tão, né, perfeito, mas dá para vocês entenderem, né? Então, correntinha no pescoço, aro no sutiã, piercing nos mamilos, né? Que é muito comum também, regulagem nas alças dos sutiãs que aparecem aqui na região do ombro, tá? Então, tudo isso tem que ser orientado o paciente retirar, né? Esses metais, esses adornos, tá? E aí nós podemos repetir a radiografia da forma correta, né? Então, o que geralmente essas imagens impactam, né, na imagem radiográfica? As regiões onde elas estão, apesar de serem regiões pequenas, né, que parecem ser irrelevantes, elas podem sim, né, obstruir ali a visão do radiologista na hora de fazer o laudo dessa imagem, né? Além de ficar uma imagem esteticamente feia, tá bom? Então, o segredo aí, né, do bom profissional de radiologia. Então, o que vai diferenciar você no plantão dos seus demais colegas, né? A imagem perfeita, ela não é sorte, ela é técnica, é comunicação com o paciente. Então, é eu saber o posicionamento, é eu saber o KVMS para aquela estrutura, é eu me comunicar de forma assertiva com o paciente para que ele colabore com o exame, tá? Ajuste fino, né? Então sempre verifique a centralização, a altura do seu receptor de imagem, né? Do seu feixe de raio central, tá? Faça autocrítica, né, ao seu próprio exame, avalie, né, se ficou bom, se a qualidade da imagem está ok, se não cortou nenhuma estrutura, né, faça aquele checklist dos 5 segundos, tá bom? E a empatia, então o paciente que está confortável com você durante aquele procedimento, durante aquele exame, ele vai colaborar muito mais e seu exame vai ter melhor qualidade, tá? O método ABCDE, né, apesar de ser um método mais adotado aí pelos médicos, né, na avaliação, é muito interessante também a gente saber, tá? Então, no A a gente vai verificar e avaliar as vias aéreas, né? Então, a gente vai olhar aqui, ó, as vias aéreas, a traqueia, né? No B, a gente vai avaliar os ossos, né? As costelas, principalmente, se tem alguma fratura, alguma assimetria, né? Algo diferente, tá? Logicamente que a gente vai avaliar tudo que aparece aqui na radiografia, inclusive as clavículas, né? A coluna dorsal, tá? A letra C é da área cardíaca, né? Então a gente vai avaliar a área cardíaca aqui, se ela, principalmente no nosso caso, se ela não está ao contrário, né? Apresentando uma destrocardia, tá? Muito cuidado com destrocardia, que às vezes a gente acha que é e não é, só a placa invertida que você colocou lá, ou puxou o protocolo errado, né? Às vezes você pega e coloca o protocolo de AP e faz em PA, vai sair invertido, ou vice-versa, tá? Então muita atenção a esses detalhes para você não ter que repetir só porque você ficou em dúvida se o paciente é destrocárdico ou não, tá? E o diafragma, né, representado ali pela letra D, avaliar a região de diafragma, tá? Se for um diafragma mais rebaixado, a gente já sabe que doença que é, né? Quem sabe, quem lembra aí da doença, já comenta aqui embaixo, tá bom? Qual doença que deixa o diafragma rebaixado, né? E o E, que são todos os outros detalhes, né? São os tubos, fios, artefatos, principalmente região de hilos aqui, né? E a sua jornada ela vai começar agora, né? Então você está pronto para o plantão. Lembre-se, né, do checklist de 5 segundos para avaliar a sua imagem antes de liberar, tá? Use o método ABCDE para ler a imagem de forma sistemática. A prática leva à perfeição, então treine seus olhos todos os dias, tá? Muito obrigado, tá, por terem acompanhado e assistido, chegado até o final. Vou deixar para vocês o link do treinamento de posicionamento radiográfico aqui na descrição. Deixa seu like, nosso canal está começando, vai vir muita coisa boa ainda por aí, tá? Então já deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, fui!